Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Francisco Coutinho e hoje nós vamos dar continuidade na aula 2 sobre o estudo dos gases, tá bom? Mas depois da vinheta. Voltamos aqui pessoal com a aula 2 no estudo dos gases que vai te ajudar aí na escola, no ensino médio, na faculdade, num concurso público, quem sabe, tá bom? Então nós vamos aqui dar continuidade na nossa playlist do estudo dos gases. Se você já está aqui no canal acompanhando nossas aulas, muito obrigado. Se você é novo aqui no canal, não tem problema, tá? Não tem problema. Ó, aqui, lá de cá. Vai aqui, ó, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, dá um joinha para não perder nada do nosso canal, tá bom? E você sabe muito bem que hoje é um excelente dia para você aprender Química. E vem comigo, continuando a aula 2 dos gases. Olha só, então na aula passada nós falamos sobre algumas unidades, né? Dentre elas, algumas grandezas físicas de extrema importância para que você entenda e compreenda os gases. Quem são essas grandezas, professor? Pressão, volume, temperatura são as principais para os gases reais. Mas tem os gases ideais que nós também vamos ter que entender número de mol, ou seja, quantidade de matéria, tá bom? Então vem comigo aqui, ó, pressão. Olha só, essas bolinhas batendo aí, nossa, elas estão exercendo uma pressão. Por quê? O que é pressão fisicamente? Pressão é uma força sobre uma área, certo? É aplicar uma força em uma determinada área. E essas bolinhas, quando elas batem, elas estão aplicando uma força em uma determinada área. Então isso está exercendo uma pressão, tá bom? Quanto maior o número de impactos, maior será a pressão. Quer um exemplo típico disso? Panela de pressão. Panela de pressão, você começa lá, fechou, vedou ela, botou no fogo, está sem pressão, não é verdade? Porque a pressão interna ainda é baixa. Mas à medida que a temperatura vai aumentando e as moléculas de água vão vaporizando, essas moléculas vão começar a fazer isso, a bater no recipiente da panela. E quanto mais moléculas batendo nesse recipiente, maior vai sendo a sua pressão. Por isso que lá dentro da panela é uma pressão incrível, tá bom? Então fica ligado aí. Pressão é uma grandeza de extrema importância no estudo dos gases. Tá, aqui tem um experimento, né, de Torricelli. Foi ele que contribuiu muito, certo, nas pressões. Tá? Inclusive, tem uma unidade em homenagem a ele, né, que é o Torricelli, né, o Thor, né, Thor. Vê, mas o que eu quero que você compreenda aqui, ó, veja bem, são as unidades de pressão. Geralmente nós utilizamos a ATM, né, na uma unidade básica de pressão, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então na CNTP nós utilizamos geralmente um ATM, mas o ATM tem seus equivalentes, tá? Que a questão pode muito bem colocar para você. Então você tem que ficar atento que um ATM corresponde a 76 centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa de 760 milímetros de mercúrio. Isso você tem que ter em mente. Outra analogia aqui com a ATM é saber que um ATM corresponde a 101,3 kPa, tá bom? Então essas unidades de pressão aqui são unidades de pressão que você tem que ter no seu convívio. Principalmente você que está almejando um curso de medicina, um concurso público ou passar no ITA, no IME. Então ter em mente essas unidades aqui é de extrema importância, porque a questão não é obrigado a fornecer ela para você, tá bom, pessoal? E o volume? O que seria o volume? Ó, é o espaço ocupado pelo gás. Volume é o espaço que o gás ocupa. Ele pode ser grande ou ele pode ser pequeno. Mas ser grande ou pequeno vai influenciar na interação dos gases. Com certeza vai influenciar. É um pouco até que óbvio isso. Ó, outra coisa, né, que você tem que também ficar ligado são nas grandezas do volume.
1 litro. Litro é a grandeza utilizada na CNTP. Litro, tá? Na CNTP nós correspondemos o volume como 22,4 litros. Então, litros está na CNTP, condições normais de temperatura e de pressão. Mas você tem que saber, da mesma forma que você sabe lá as pressões, você também tem que saber as equivalências para 1 litro. Para que isso, professor? Para que eu possa fazer as devidas transformações. Porque às vezes as questões te dão em mililitro, mas te pedem em litro. Então, para isso, você precisará saber fazer transformações, tá bom? Então, se liga aqui, 1 litro corresponde a 1000 mililitros, que é equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Fica com isso aqui em mente e corre pro abraço. Vamos embora. Aí tem também aqui, ó, temperatura, outra grandeza física de extrema importância. Temperatura, ó, nos trabalhos científicos, a unidade usada na escala absoluta é o Kelvin. Preste atenção. Então, a temperatura, tá bom? Uma grandeza física no qual nós vamos mensurar a quantidade energética, de energia térmica. Nós utilizamos o valor, a unidade de temperatura em Kelvin, tá bom? Então, geralmente, você vai ver lá as questões dando graus Celsius. Você é acostumado a ver, a ouvir, né? Até porque a escala adotada aqui pelo nosso país é graus Celsius. Aí você vai cair na ilusão de usar graus Celsius. Não, você deverá adotar a escala Kelvin, tá bom? Mas, professor, se ele me deu grau Celsius, professor, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com essa questão agora? Não sei o que é que eu faço, não sei responder. Calma aí. Calma. Você vai fazer transformação. Você transformar, vê como é fácil. Aqui, esse T significa a temperatura em Kelvin, tá? E o Tzinho é a temperatura em graus Celsius. Em outras palavras, resumindo, se você quer transformar de graus Celsius para Kelvin, basta você somar 273. Por exemplo, quanto equivale 27 graus Celsius em Kelvin? Tá bom. 27 mais 273 é igual a 300. Então, 27 graus Celsius em Kelvin é 300 Kelvin. E observação, não é graus Kelvin, não existe graus Kelvin, não. É apenas Kelvin, tá? Beleza? A escala absoluta, a escala que chega lá, ó, o 0 Kelvin. Tá ok? Ó, ok? 0K, 0 Kelvin. Ai, brincadeira sem graça, né? Vamos embora. Beleza, pessoal? Mas agora, muito importante para vocês, são as transformações gasosas, tá? Transformações essas que nós vamos observar, as 3 grandezas que nós observamos: temperatura, pressão e volume. Olhe para aqui, olha como é fácil, até pelo próprio nome. Uma transformação isotérmica. Iso é um prefixo que significa igual, mesmo, constante, mesmo. Térmico, lembra a temperatura, tu não lembra não? Então, a transformação isotérmica significa dizer que nós mantemos, né, a temperatura constante. O que significa manter a temperatura constante? Que a temperatura não vai variar, não vai sofrer variações. Então, se ela é 10 Kelvin no início, ela será 10 Kelvin no final, não vai sofrer variação, não vai modificar e não vai influenciar em nada nos nossos cálculos. Beleza? Então, isotérmica, temperatura constante, tá? E através disso, nós observamos que a temperatura sendo constante, vai sobrar quem? Aí para os nossos cálculos, pressão e volume. Quando a temperatura for constante, nós teremos esse tipo de gráfico aqui, ó. Nós teremos uma hipérbole. Esse gráfico aqui, ó, decaindo aqui, desse estilo aqui, é uma hipérbole. E esse tipo de gráfico submete a dizer que a temperatura é constante. Logo, pressão e volume. Isso aqui é um gráfico que submete a grandeza inversamente proporcional. Vê? Pressão versus volume. Não tem temperatura. Por quê, professor? Porque a temperatura ela é constante. Lei de Boyle-Mariotte. Tá bom?
Então, aí quando a temperatura for constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Eu vou ter essa curva aqui, esse gráfico aqui, essa hipérbole, tá? Onde me diz que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então, a fórmula é pressão vezes volume. Uma dica minha, quando você tiver multiplicação dessas grandezas, pressão vezes volume, significa dizer que elas são inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, eu caio o volume. Beleza, pessoal? Ficou com isso aí em mente? Vamos embora. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou ter essa fórmula aqui, ó. Pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final. Beleza? Então, fica com isso aí em mente, tá? Para você não perder nada. E isobárica, que é uma questão isobárica, uma transformação isobárica é quando a pressão é constante. Ó, do mesmo estilo que a gente fez, você é inteligente, do mesmo jeito que a gente fez a temperatura, a gente vai fazer aqui a pressão. Só que nesse caso a pressão é constante. Vê? Mantemos constante a pressão, aí modificamos a temperatura e o volume, ou seja, só a temperatura e volume vai variar. Pessoal, nesse caso, a pressão sendo constante, o gráfico vai ser de volume e temperatura, tá? Quando o gráfico der uma reta, que é esse caso aqui, ó, nós temos que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento o volume, eu aumentarei a temperatura e vice-versa, tá bom? Então, ó, volume e temperatura absoluta são diretamente proporcionais. É a lei de Charles. Então grava isso. Agora, se a pressão for constante, eu vou ter volume sobre temperatura, uma divisão. Eu falei para você que quando fosse multiplicação era inversamente proporcional. Já quando eu tenho a divisão dessas grandezas, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Tá bom, pessoal? Beleza? Tudo tranquilo aqui para vocês? Qualquer dúvida, se tiverem com dúvida, comenta aí embaixo, fala comigo, manda uma mensagem. Beleza? Fica tranquilo aí. A gente vai fazer exercício em outros vídeos, tá? E para a gente finalizar essa segunda aula, tá? Vai ter outra aula, a terceira aula ainda, mas vamos finalizar com a transformação isocórica, ou também chamada de isovolumétrica. Nesse caso, o volume que é constante. Preste atenção que ele coloca isocórica, porque você fica imaginando, não tem nada a ver com volume, tá bom? Mas grave isso, uma transformação do tipo isocórica é isovolumétrica. Significa dizer que nós mantemos aqui o volume constante. Na mesma lógica, são três grandezas, pressão, volume e temperatura. Se o volume é constante, quem é que vai ficar aqui ó, variando? Temperatura e pressão agora. Você entendeu como é lógico? Ó, já que o volume é constante, o gráfico é de pressão e temperatura. E eles também são diretamente proporcionais. Aí tu já sabe, vai ser uma divisão e o gráfico tem que dar uma reta. Não é coerente? Ó só, ó que lindo. Lady Gay-Lussac. Tá bom? Então nós vamos ter aqui, ó, pressão e temperatura são diretamente proporcionais, tá bom? Então, ó, observa aqui, pressão sobre temperatura é uma divisão, pessoal, uma divisão. Então, quando nós tivermos o volume constante, nós vamos ter pressão sobre temperatura, que são grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Vamos fazer uma revisão geral? Então, eu tenho três tipos de gráficos correspondentes às transformações gasosas, tá bom? Eu tenho quem? Esse último aqui, quem é? Esse último nós temos o volume constante. Isocórica ou isovolumétrica, volume constante. Logo, a minha fórmula vai ser pressão sobre temperatura inicial é igual a pressão sobre temperatura final. Lei de Gay-Lussac. E nós temos essa daqui, né? Vê? Lei de Charles, onde a pressão é constante. Então, pressão constante isobárica vai dar uma reta. Por quê? São diretamente proporcionais. Então, volume sobre temperatura inicial é igual a volume sobre temperatura final. E aqui ainda, aqui agora, ó, nós temos quem? Ó, quem nós temos?
nós temos a temperatura constante. Temperatura constante isotérmica, isoterma, tá bom? Lei de Boyle-Mariotti, que diz que pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final, ou seja, multiplicação. Pressão e volume, grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Olha aqui a formulazinha. Tá bom, pessoal? Então essa foi a aula de número 2 sobre os gases, tá? Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao estudo dos gases e vai ter uma aula também que eu vou colocar aula só de exercício, só questões, beleza? Então fica acompanhando aí a nossa sequência de aula de gases, você que está precisando aí dessas dicas. E não se esquece, se eu te ajudei, se você entendeu, se você gostou da aula, compartilha com os amigos, mas não esquece de se inscrever aqui no canal para receber todas as notificações, para ajudar a gente também, dá um joinha, comenta se quiser, manda perguntas, tá bom? Tira a tua dúvida comigo, porque lembre-se, hoje é um excelente dia para você aprender química, porque aqui nesse canal nós não somos Nutella. Aqui é raiz. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima e estudem!